A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Mais uma vez estamos aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no terceiro trimestre de 2024, a nossa revista que traz o título, O Deus que governa o mundo e guia, com muito cuidado com a família. Tá certo? Tá aí. O Deus que governa o mundo e cuida da família com muito cuidado. Tá bom, amados? Nessa revista nós estamos estudando dois livros importantes da Bíblia, que é o livro de Esther e o livro de Ruth. Nós estamos na nossa antepenúltima aula, a aula de número 11, que ela traz o título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Tá certo? Vamos ao nosso textuário. O textuário da nossa lição nos diz assim, E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esther capítulo 6, versículo de número 11. A verdade prática diz assim: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Tá certo? Então, Deus é que cuida de toda a situação, independente de qualquer que seja a situação, Ele tem o controle de tudo. Deus é que abate e exalta quem Ele quer. Não importa a minha condição, a minha situação financeira, a minha credibilidade diante de quem quer que seja, Deus tem que estar comigo, senão nada acontece, nada feito. Tá certo? Então, é isso. Vamos adiante? A nossa aula de número 11, ela vai falar sobre, nós lemos aqui, a humilhação e honra. Humilhação e honra. Humilhação e honra. Um desses, nós temos Amã e Mardoqueu. Foi uma humilhação para ele, Amã, uma humilhação para ele, aquela situação na qual ele precisou vivenciar por causa da sua alta exaltação. Ou melhor, por causa de uma coisa que a Bíblia fala e é verdadeiro, e tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Mas a palavra de Deus vai falar que existe uma lei, que esta lei, ela é real. Qual é a lei, irmão Edson? A lei da semeadura.
Se você semeia, você vai colher. O que você semeia, você colhe. O que você planta, você colhe. Amã semeou ódio. Ele semeou ódio, muito ódio. Por isso ele colheu muito aquilo que ele semeou. Amã, Mardoqueu, ele era uma pessoa humilde. Por esse motivo, ele foi honrado com aquilo que ele também semeava. Amados, a lei da semeadura, ela é real. Nós precisamos semear coisas boas se nós queremos colher coisas boas. Ao longo da nossa lição, nós vamos entender, nós vamos ver que este homem aqui, Amã, inimigo dos judeus, ele, com seu ódio tão terrível, que ele mesmo criou uma situação para a matança dos judeus, e o seu ódio era tão terrível que ele, embora isso não fosse acontecer, porque Deus não permitiu que isso acontecesse, nós vimos isso nas aulas anteriores, mas conforme o seu ódio ser tão terrível, que ele quis antecipar a morte de Mardoqueu. Ele quis antecipar a morte de Mardoqueu. Mas, como diz aqui o texto áureo e a verdade prática, quando diz a verdade prática, diz assim: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. É humilhado? Glorifique a Deus. Amã, Mardoqueu era humilhado por Amã. Mas ele estava ali na porta do rei. Ele não, em momento algum, ele teve medo. Ou se dobrou diante de Amã. Ele continuou fiel e glorificando a Deus. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Dele quem? De Deus, do Senhor, que cuida de todas as coisas. Tá? Quando Mardoqueu foi exaltado, nós vamos ver na lição, ele continuou no seu lugar. Continuou na porta do rei, no seu lugar. Mesmo ele sabendo que o inimigo estava ali presente, mas ele não jogou isso no rosto do inimigo para vingar. Não, ele não fez isso. Por isso, devemos aprender muito com esta lição. Ou melhor, todo esse livro, ele nos trouxe um aprendizado. Em todo o trimestre, nós aprendemos muito. Esse trimestre nos trouxe um aprendizado de muita valia, né, para aquele que quer, aquele que confia em Deus, confia nas suas promessas. Continue confiando, porque nós aprendemos muito nesse trimestre. Amém, amados? Já quero te pedir, assista a esta videoaula, né? Compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu irmão em Cristo, compartilhe no teu trabalho, com seu colega de trabalho, né? É muito gratificante quando nós recebemos um comentário sobre a lição. Meu irmão, manda a lição, você esqueceu de mandar para mim, né? Então, é muito gratificante. Não para encher o nosso ego, não,
mas para sabermos que existe pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus, que é mais importante, é a palavra de Deus ser distribuída, ser disseminada para o mundo, para que o mundo venha conhecer a Deus. Amém, amados? Vamos adiante. Muito bem. A nossa lição, ela está pautada no livro de Esther, no capítulo de número 6 e o versículo do 1 ao 14. Tá certo? Vamos aqui ler alguns versículos da leitura bíblica para entendermos o que nós vamos estar ministrando nesta videoaula. Diz assim o versículo 1 do capítulo 6 de Esther: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leu diante do rei. Achou nele escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigdan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? O rei pergunta: que honra se deu por ele ter descoberto esse atentado contra mim? Os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ou seja, nada, honras nenhuma tinha sido dada. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha feito, que ele tinha preparado. Muito bem. Até aqui não vamos continuar a lição para ganharmos tempo, mas nós vamos sempre estar voltando, comentando esta parte aqui da nossa videoaula. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que comparecesse a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela mesma noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Muito bem. Sabemos que na aula anterior nós estudamos e vimos que Esther ficou sabendo da situação, né, do que Amã tinha planejado a matança dos judeus, né? Ele falsificou ali uma carta e distribuiu para todas as províncias, né, em nome do rei, para a matança dos judeus em um único dia. Esther entra com providência, né, buscando uma consagração de 3 dias em jejum e oração. Deus entra no cenário e aí Deus permite para que ela vá até o rei para
para fazer uma petição ao rei sobre aquele trama, aquela situação na qual o povo se encontrava por causa de um tramóia, por causa de uma farsa, uma conspiração. O rei recebe a Esther, ela coloca as palavras ali, dizendo que existia um obstáculo na qual ninguém poderia chegar ao rei se não fosse chamado. E se isso acontecesse, a sentença geralmente era de morte, e que ela, sendo rainha, não tinha sido chamada para estar na presença do rei nos últimos 30 dias. Mas ela convoca toda a população para uma consagração de 3 dias, e aí, quando ela vai ao rei, o rei estica o cetro de ouro, e aí ela pôde aliviar que pelo menos de morte ela não iria morrer. E o rei diz para ela, porque o rei também ficou preocupado de saber o que estava acontecendo, porque não era normal, ninguém ia a ele sem ser chamado. Mas o rei pergunta: o que quer, rainha Esther? Faça a tua petição, até metade do reinado a darei. E ela, com muita sabedoria, quem está em Deus, amados, tem muita sabedoria. Esther, com muita sabedoria, ela pede para que ele vá a um banquete que ela iria preparar e que fosse com Amã, ou seja, fosse com o inimigo, né? Sabemos que ele foi ao banquete, e lá no banquete ela deveria ter feito a petição, mas ela pede para que o rei fosse no dia seguinte a um outro banquete e levasse também Amã. Amã ficou muito elogiado, muito cheio de orgulho, por ser chamado para um banquete na casa da rainha. Afinal de contas, ele era o segundo no governo, e aquilo lhe deixou com muito orgulho, né? Muito bem, vamos adiante. Mas a leitura que nós lemos diz que naquela noite foge o sono do rei. Lembra que nós falamos em uma das lições, se não me falha a memória, foi a lição de número 6. Lição de número 6 ou foi a 7, não me lembro agora. Existência de Mardoqueu, deposição de Esther, foi a lição de número 8. Acho que foi a lição de número 8. Nós falamos sobre a conspiração dos 2 eunucos do rei, né? Nós falamos sobre a conspiração de Bigdan e Teres.
Bigdan e Teres, lembra dessa conspiração que nós falamos? Pois é. Nessa época aqui, o rei, ele é descoberto. Amã descobre a situação. Amã não, perdão. Mardoqueu descobre, manda falar para o rei. O rei dá a sentença. Qual foi a sentença? Foi a morte desses dois homens enforcados. Beleza? Até aqui tudo bem. Depois dessa sentença aqui de morte, o que aconteceu? A nossa lição. E a Bíblia diz que o rei arquiva este caso encerrado, relata no livro das crônicas e manda guardar. Caso encerrado. Muito bem. Até aí, sem problema algum. Vamos adiante. Primeiro tópico. Diz assim: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva. Primeiro subtópico. O rei se lembra do quê? Que ele tinha arquivado. Mas ele lembrou do arquivo? Não. Ele foi despertado para uma leitura. Dois cenários distintos. Enquanto o Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras, mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do pátio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se movia diante da sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição do reino não o satisfazia enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da própria matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Aqui está a perca do sono de Mardoqueu, do rei Assuero. A perca de sono do rei Assuero. Ele perde o sono e aí, no dia seguinte, iria acontecer a morte de Mardoqueu, porque Amã tinha ido dormir com o planejamento feito. Tudo planejado para matar Mardoqueu.
esse arquivo que tinha sido aparentemente arquivado, o caso não precisava mais falar nisso, porque a sentença tinha sido dada àqueles dois moços que fez a trama contra o rei deu a sentença, arquiva e acabou. Guarda no livro das crônicas, mas existia uma conspiração contra aquilo que chama-se a menina dos olhos de Deus, a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja que milita, a igreja militante, aquele que está guerreando para um objetivo. Esté é um tipo desta igreja. Certo? Esté é um tipo da igreja militante. Muito bem. Ouça isso aqui. O rei vai dormir e perde o sono. Por que o rei perde o sono? Porque Deus é o Deus de Mardoqueu, é um Deus justo. É um Deus justo. Para o rei tinha sido arquivado aquele caso, tudo certo. Mas para Deus existia ainda contas a ser acertada com Mardoqueu. Existia contas a ser acertada. E o que acontece? Mardoqueu vai morrer. Mardoqueu vai morrer perante a lei de Amã, a lei do homem. Mardoqueu vai morrer. Tudo pronto. O rei vai dormir. No dia seguinte, Amã iria entrar no pátio para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu, não esperando nem mesmo para o dia que ele mesmo criou para a matança dos judeus. O ódio era tanto que ele queria antecipar a morte de Mardoqueu. Muito bem. O que acontece? Vamos aqui. Conforme nós lemos, chama os seus amigos, chama a sua esposa e diz: olha, não consigo ver aquele moço na porta do rei. Eu sou cara. Esse moço não fala comigo, não se curva diante de mim, não. Esse moço é diferente, incomoda, esse moço me incomoda. Esse tal de Mardoqueu me incomoda, eu preciso ver ele morto. Tá bom. Vou ao rei e amanhã a gente enforca ele. Ele recebe essa confirmação dos seus amigos, da sua esposa. Pode matá-lo. Muito bem. E assim é feito. Amados, agora, forca ou honra? Segundo subtópico. Forca ou honra? Forca ou honra? Mardoqueu agora vai ser enforcado ou Mardoqueu vai receber honras? Está tudo pronto para a matança, para matar, para ser morto no dia seguinte. Vamos lá. Enquanto Mardoqueu dormia, duas
pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. Amã preparou-lhe a forca, Assuero queria dar um dia de honra. O que ele queria? Vamos ver. O que iria prevalecer? Queremos ou não que as outras pessoas pensam e fazem por produzir consequência em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor de Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixarmos enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico segundo o qual o indivíduo é capaz de ser realizado sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência. É muito perigoso isso. Quando nós levamos um estilo de vida sem ser pautados no temor de Deus, é muito perigoso acharmos que somos autossuficientes para decidirmos o que é bem e o que é errado. Né? A ética cristã, contudo, nos ensina quando são essencial os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. A ética cristã é essencial para entendermos os relacionamentos. Muito bem. Coisas boas e ruins podem nos alcançar vindas de pessoas que não nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. É muito importante ser sincero e fazer o bem. Porque existe um Deus que vê isso. Mas se nós fizermos o mal nos alcança. Porque lembra que eu falei da lei da semeadura? A lei da semeadura é uma coisa real. Aqui vai dizer que 5 anos se passa desse episódio da morte dos 2 guardas do rei, da conspiração. O rei dá a sentença e arquiva o caso e passa 5 anos e está tudo certo. Só que existia uma conta com Deus para ser feita. Mardoqueu não tinha sido honrado por aquela descoberta. Existia um povo que estava preparado para morrer. Existia um servo na porta do rei que era fiel, servia a Deus com sinceridade. E Deus não deixa o inocente ser culpado. Não. Deus não tem um culpado por inocente. Não. A medida de Deus é sacudida, é transbordante e é recalcada. Esta é a medida de Deus. Tá certo? O que acontece?
com a morte planejada. Ele planeja matar Mardoqueu mesmo antes da sua trama, da conspiração da morte de todos os judeus. O que acontece? Ele vai dormir com um plano, Mardoqueu vai dormir, Amã vai dormir com um plano preparado para matar Mardoqueu enforcado na forca que ele prepara. O rei vai para o seu aposento e não consegue dormir. O rei não consegue dormir, o rei manda que venha, traga o livro das crônicas para que eu possa, leia para mim o livro das crônicas. Aí, na leitura, encontra lá que Mardoqueu tinha dado notícia ao rei, mandado dizer ao rei que esses dois homens tinham feito uma trama, uma conspiração contra o rei. Ele lê isso. Quando ele lê, ele faz a pergunta que nós lemos na nossa leitura bíblica. Ele faz a pergunta: que honras e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Ele foi recompensado de que forma? Os jovens do rei e os servos do rei que estavam ali dizem: nada foi feito por ele. Nada foi feito. Né? Não foi feito nada. Aí, naquele momento, entra no pátio do rei, ali próximo de Mardoqueu, no pátio. Quem? Amã. Amã entra ali no pátio para pedir para matar Mardoqueu. E Amã chega lá e disse assim: então Amã, e entrando Amã, o rei, lhe disse: que se fará o homem de cujas honras o rei se agrada? Aí, então Amã disse no seu coração: esse homem sou eu. De quem se agradaria o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, ele diz: olha, rei, traga as vestes reais de que o rei costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e apanha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entrega as suas vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam pela cidade homem cuja honra o rei se agrada, e leva-no o cavalo pelas ruas da cidade e apregoa-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei se agrada. É isso, rei, faz isso, achando que este homem era ele. Aí o rei diz: então, disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes do cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei,
e coisa nenhuma deixe cair de tudo que disseste. Não deixe nada sem ser feito do que tu disseste. Aquilo para ele acabou com a vida dele. Quem ia matar? Pois é, meus amados. Aqui é feito um desarquivamento de um caso que estava arquivado. Deus faz com que o rei perca o sono para desarquivar um processo, para honrar um homem fiel a ele. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura vai dizer, amados, que Mardoqueu, ele é honrado, ele é levado pela cidade por Amã em um ato de honra, em um ato de gratidão agora do rei por uma descoberta que o rei poderia ter sido morto em uma conspiração de 2 homens. Muito bem. Só Assuero já estava há cerca de 3 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que por fim a conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo número 8, versículo 28. É isso, né? Tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Quem planta o bem colhe, mas quem planta o mal também colhe o mal. Na proporção que plantou, certamente colhe. Muito bem, vamos adiante. Subtópico 1 do tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Chamado para honrar Mardoqueu. Vamos lá. Quando viu a leitura das crônicas, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Foi quando os servos disse: não foi dado nenhuma honra para ele, né? A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Aí ele faz a pergunta. Então, ele pergunta quem está no pátio. Está Amã. Ele diz: manda chamar. Quando Amã entra à sua presença, ele pergunta, né? Era Amã que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado na sua casa. O inimigo seria o deferidor da bênção, né? Amã estava ali para já tomar uma decisão. Amã precisava
Muito bem. Como nós falamos, Amã chega ali, aí ele pergunta para Amã que honras daria ao homem da qual o rei se agrada. Amã disse: olha, rei, a honra é essa. Pega as vestes reais, o cavalo na qual o rei acostuma montar, pega também a coroa do rei, entrega para este homem. E o rei pega um dos seus príncipes, né? Da confiança do rei, é lógico. Monta este homem no cavalo e sai puxando pelas ruas da cidade e declara: este é o homem de quem o rei se agrada. Achando que o rei estava falando isso com ele. Presunçoso, homem presunçoso. Cuidado com presunção. Cuidado. Aí o rei fala: faça isso para com o judeu Mardoqueu. Ele fica ele fica muito quebrado. Aquilo quebra o seu ego, quebra a sua presunção. Muito bem, devemos ser alimentados diretamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao saber do sabor do momento. No livro de João, no capítulo de número 1, capítulo número 15, versículo 11, o Senhor Jesus diz assim: olha, tenho-vos dito que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, uma vez que a alegria do Senhor, né, esteja em nós, a nossa alegria se torna completa. Mas quando nós, em vez de termos a alegria do Senhor, somos alimentados pelo ódio, quem nos completa é este ódio. E foi assim que Naamã plantou um coração cheio de ódio, de rancor, cheio de coisas más contra um povo e contra um homem, por causa do seu ego. Tá certo, amados? Devido ao lugar de honra, que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que ele fosse este homem, pois na sua leitura, na sua ótica, não tinha ninguém ali no reinado que o rei se agradasse que não fosse ele. Por isso, ele sugeriu como que deveria ser feito. Muito bem. O nosso tópico de número 3 vai dizer o seguinte: soberba de Amã. Quando fez a sugestão, o rei imaginou que... Sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele. Amã revelou ter a síndrome de imperador. Falou: você é o cara por um dia, sabe? Vou botar o capacete do rei, a coroa, porque o rei vai me dar esta honra. Eu sou o cara que o rei se agrada, né? Se ferrou aqui no caso, porque
Este homem, ele era fiel a Deus. Precisava ser honrado, sim. E ninguém toma a bênção. A bênção não vai ser tomada. A tua bênção não vai ser tomada se você for fiel. Ela está para chegar. Se você for fiel, a bênção vai chegar. A bênção de Deus, ela não atrasa, mas ela também não falha. Ela na hora certa, ela chega. Basta ficarmos na posição. Mardoqueu, ele ficou na posição na porta do rei. É feito esta honra para ele e ele se exaltou, sabendo que o inimigo é que estava ali puxando. Não, ele não se exaltou e não passou isso no rosto, na cara de Amã. Não, ele continuou humilde no seu lugar e voltou para a porta do rei. É muito importante a gente ser humilde, sabermos o nosso lugar. Amã chegou em casa arrasado e contou para sua mulher e os seus amigos o que havia acontecido. Que frustração! Esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Qual foi? A mulher e seus amigos dizem assim: olha, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá perante ele. Foi o que ela disse. Olha, se ele é da semente do judeu, certamente ela já tinha ouvido falar, ou já tinha algum relato sobre a resistência dos judeus, a resistência do povo de Deus. Porque quem luta as nossas guerras não somos nós, é Deus. E por esse motivo, ninguém pode prevalecer contra Deus. Ninguém pode prevalecer contra Deus. Ninguém pode contra Deus. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Então, certamente ela conhecia. Por isso ela diz, olha, ninguém prevalece contra eles. E a próxima lição vai nos dizer que Amã é levado à forca, a própria forca que ele preparou. Né? E é assim que Deus faz. Essa história ela foi mudada em uma noite. Uma sentença de morte contra o homem, o fiel a Deus. Mas ela foi mudada em uma noite. Em menos de 24 horas, essa situação foi mudada. Inverteu a posição de quem ia morrer. Amã foi levado à forca porque Deus, ele
não deixa o inocente por culpado. A medida de Deus é justa. A medida de Deus a medida é correta. Tá bom, amados? Podemos concluir esta lição dizendo o seguinte: quantas coisas mudou em Suzã em menos de 24 horas? Pois é, aquilo que eu acabei de comentar. Uma sentença para um homem fiel, mas Deus não podia deixar que este caso continuasse arquivado. Este caso precisava ser arquivado. Deus faz com que o rei perca o sono naquela noite, que o servo dele ia morrer. O rei perde o sono e o rei manda abrir o livro e a providência de Deus é tão real que justamente neste caso aqui a leitura é lida para o rei, porque foi Deus que providenciou. O rei descobre e pergunta qual foi a recompensa. Não tinha sido recompensado, pois é. Abre o arquivo e a luta continuou. Aleluia. Precisa ser recompensado. O meu servo, Deus estava lá de cima, o meu servo precisa ser honrado. Aleluia. Mardoqueu precisa ser honrado. Amém, amados? Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com condições e debate, com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou, com problemas mal resolvidos. Às vezes a gente perde tempo fazendo coisas, questões de situações, com problemas que Deus não ordena, não é? O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Foi assim que Mardoqueu fez. Continuou confiando, sabendo que tinha um inimigo ali, mas ele continuou confiando. Que Deus em Cristo nos abençoe, amados. Que Deus em Cristo nos dê uma aula maravilhosa. Que Deus em Cristo nos dê uma semana rica da sua presença. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.